você achou dessa demissão? Era o momento, demissão necessária? O resultado e a escalação, eles pesaram ontem? Sua opinião? CJ, eu acho uma grande sacanagem essa demissão do Fernando Seabra, mas era uma sacanagem que já estava desenhada há muito tempo, né? O Fernando Seabra, na verdade, foi demitido do Cruzeiro há 3, 4 meses atrás, quando o clube foi comprado, né? Sempre passou a impressão de que era só uma questão de tempo. E aí, a gente precisa olhar para os dois lados dessa questão do Fernando Seabra. A primeira é que é completamente justo o cara comprar o clube, né, uma pessoa comprar um clube de futebol e fazer as mudanças que ele quer. Como foram feitas no futebol do Cruzeiro. O futebol do Cruzeiro foi todo trocado. De cima a baixo, o futebol do Cruzeiro foi todo trocado. Só o treinador foi mantido. Chegou o Alexandre Matos, chegou o Pelaipe, chegou o Adilson, chegou uma série de outros ex-jogadores do Cruzeiro e tudo mais. O futebol do Cruzeiro foi todo trocado e o Fernando Seabra foi mantido porque àquela altura era impensável trocar o Fernando Seabra porque o desempenho do Cruzeiro estava muito acima das expectativas. Estava muito acima das expectativas. E foi isso que segurou o Fernando Seabra. Só isso segurou o Fernando Seabra naquela altura. Senão, tenho pouquíssimas dúvidas que se o Cruzeiro não estivesse muito bem no Campeonato Brasileiro, o Fernando Seabra também seria trocado quanto da compra do clube. O problema é que daí em diante, a instabilidade que foi se formando no trabalho do Fernando Seabra, é lógico que tem uma parcela de culpa do próprio Fernando Seabra, que teve dificuldades para organizar o time, principalmente depois da janela e tudo, não conseguiu manter ou repetir o bom desempenho que o Cruzeiro teve no início do Campeonato Brasileiro, mas eu acho que muito disso tem peso também da própria instabilidade que foi criada no trabalho do treinador. Quantas vezes não se debateu se o Fernando Seabra ia ficar, se o Fernando Seabra ia sair? Quantas vezes não se debateu se o Fernando Seabra era o nome da diretoria do Cruzeiro ou não? Quantas vezes não se debateu se o Cuca estava contratado pelo Cruzeiro ou não estava? E é uma inocência gigantesca a gente chegar aqui e achar que isso não se reflete no dia a dia do trabalho. Que os jogadores, os funcionários, as pessoas que vivem o dia a dia do trabalho no Cruzeiro não passam pelos mesmos questionamentos, não pensam ou não têm acesso a esse tipo de informação. Então, acho que tem dois fatores que pesaram muito fortemente nessa queda de rendimento, de certa forma, do trabalho do Fernando Seabra à frente do Cruzeiro, culminando aí com essa demissão, repito, esperadíssima. Estava muito na cara de que no primeiro tropeço ele não teria nenhum respaldo da diretoria. E olha que nem foi um grande tropeço, né, CJ? Nem foi um grande tropeço. Cruzeiro empatar com o Cuiabá fora de casa com mais de meio time reserva é um resultado normal, por mais que o desempenho não tenha sido de fato bom. Acho que o Cruzeiro deixou a desejar no jogo de ontem, vai ficar até em segundo plano, a gente vai debater pouco aqui a respeito do que foi o jogo de ontem. Mas essa decisão desses reservas, desse time, assim, você não acha também que pesou, além do resultado? CJ, assim, vamos lá, e até importante, o Adroaldo falou um negócio ali que é muito normal por parte do torcedor pensar dessa maneira e que é um erro muito grave, que é o tal do, ficou 15 dias sem jogar e já tá cansado. Vou tentar explicar isso da forma mais óbvia possível. Vamos supor que você é um cara que consegue correr 5 km por dia. Você corre tranquilamente. Você gosta de fazer corrida de rua, você corre 5 km por dia tranquilamente. O sexto você tem dificuldade. Se você for fazer o sexto, você tem dificuldade. Se você ficar 10 dias sem correr, você não vai voltar e correr 50 km. Você tem um limite ali do descanso, né, para o que você vai conseguir. Essa recuperação ela é importante, ela é fundamental, mas você tem um limite de carga que você vai suportar depois dessa paralisação. Ela não vai aumentar absurdamente a carga que você vai aguentar. O Cruzeiro fez um jogo na quinta-feira à noite no Paraguai, jogou ontem em Cuiabá, num calor desgraçado. Pra mim, as mudanças que foram feitas no time ontem, elas são absolutamente naturais. E eu não acho nem que ele poupou pensando na quinta. Ele trocou porque precisava trocar, ou porque julgou que precisava trocar. E ele disse na coletiva, assim, não pensando só no Libertar, não. Pensando mais porque médio e longo. Não faz muito sentido pensar no Libertar. O Cruzeiro tá praticamente classificado. É muito difícil imaginar que o Libertar vai vir aqui fazer 3-0 no Cruzeiro. Mesmo com essa mudança agora e tudo mais, é bem impensável que isso possa acontecer. Por mais que seja futebol, a gente já viu diversas vezes e tudo. Então, assim, eu não acho que ele fez pensando no jogo do Libertar. Eu acho que foi algo conduzido por uma comissão técnica, por um departamento de saúde. Enfim, eu não vou ficar aqui brigando com a ciência, CJ.
acredito piamente de que as mudanças que foram feitas ontem foram porque não viam nos atletas que ficaram fora condição de competir os 90 minutos como o jogo exige as condições que foram dadas lá em Cuiabá. Se foi isso que irritou a diretoria, ou se isso foi só uma decisão única e exclusiva do Seabra, que não passou pelo Departamento de Saúde e tudo mais, eu acho que pode e deve ter pesado. Mas, sinceramente, 2024, a forma como o futebol é feito, com tanto de informação que as comissões técnicas têm hoje à disposição, com tanto de testes que são feitos em cima dos atletas, com o nível de rigor de controle que você tem sobre carga, sobre estado de saúde de todo mundo, acho muito pouco provável que essa decisão de ontem tenha sido única e exclusivamente do treinador. E você? 993169898. Gostei da colocação do Grice. Agora vem um cabidão aí, na concordância ou na discordância. Você também pode concordar ou discordar. 993169898. Antes disso, o segredo da competitividade da indústria é um time saudável, seguro, satisfeito e parceiraço nessa é o SESI Vida, que tem um verdadeiro craque que promove... Aliás, o SESI Vida é o craque em promover a segurança, a saúde e o bem-estar do seu negócio. É ou não é, Silveirinha? Exatamente, porque são várias ações implementadas pelos especialistas do SESI Vida. Prevenção de acidentes, vacinação contra a gripe, promoção da saúde e muito mais. Só que tudo, claro, alinhado às necessidades do seu negócio. Quer saber como funciona o SESI Vida e como ele pode transformar a sua empresa? É só acessar sesivida.fieng.com.br sesivida.fieng.com.br, CJ. Boa, eu quero ver você, Cabidão. O Grice achou que foi uma verdadeira sacanagem. Algo que já vinha sendo... arquitetado, acho que seria forte demais. Mas a semente foi plantada há muito tempo atrás. Há muito tempo. Não, e nós falávamos aqui, Grice. Sim, não lembro que quando eu até brinquei e falei assim, existe uma demissão preventiva. É aquela assim, se perder 3, ele não vai aguentar. Essa era a demissão preventiva, sabe? A gente já estava prevenindo e já estava falando que ia acontecer. Isso é imprensa, torcedor, mas nós falávamos lá atrás. O Grice acha uma sacanagem. E a sua opinião, o Cabido? Eu acho que sacanagem é uma palavra muito forte, já discordando do Grice, mas ao mesmo tempo eu concordo com ele um pouco em relação à situação do Seabra em si, né? A gente tá falando aqui de um técnico que, obviamente, não era o da diretoria, a gente falava isso repetidas vezes aqui, que era cedo ou tarde, que isso provavelmente iria acontecer, porque é assim que funciona no futebol. É assim que funciona principalmente no futebol brasileiro. Não quer dizer que nós estejamos certos ou a diretoria esteja errada, enfim, a gente também não está na pele dos caras para tomar as decisões. O que me chamou a atenção é que, para mim, a demissão do Seabra se dá muito pela campanha pífia do Cruzeiro no segundo turno do Campeonato Brasileiro. A gente está falando aqui de um time que, se você pega a tabela, é o 13º colocado no segundo turno do Campeonato Brasileiro, né? O jogo contra o São Paulo pesou e o jogo contra o Cuiabá pesou também, né? Então a gente está falando aqui de 2 jogos pós-data FIFA, que o Cruzeiro basicamente não conseguiu fazer absolutamente nada. O Cruzeiro não conseguiu render no Campeonato Brasileiro, né, após data FIFA. E precisava, eram 2 jogos, lembrando, São Paulo contra o time reserva e o Cuiabá ontem, que é não vou falar que é o pior time do campeonato, mas certamente figura entre os 3 piores. Se você pensa em algo grande, tá? Se você é um pouco mais ousado, você pensaria aí em 6 pontos com toda a tranquilidade do mundo, com todo respeito ao São Paulo e com todo respeito também ao Cuiabá. E isso pesou, CJ. Pesou. E pra mim, ontem, com relação à escalação em si, né? Eu até no início eu estranhei e tal, aí depois a gente pegou as informações meteorológicas, a gente 37 graus, 7 horas da noite. No início do jogo bateu 39, inclusive. Eu fui pegar essa informação, tá? 39 com 18% de umidade relativa do ar, e aí no intervalo deu 37 graus com 20% de umidade relativa do ar. Realmente é insalubre jogar futebol deste nível com esta temperatura. Mas talvez ele precisava ter forçado um pouco mais. E vou falar por que isso. A gente está falando aqui de uma sequência de jogos que o Cruzeiro vai ter até a próxima data FIFA, que já é no próximo mês. E, aliás, no início do próximo mês. Então o Cruzeiro faria 5 jogos em sequência e ficaria tranquilo. Ficaria mais dias aí para poder fazer a recuperação dos atletas. Então, fica um pouco difícil também segurar a bronca para o Seabra, porque, de fato, algumas decisões são questionáveis. Você pode concordar ou você pode não concordar, mas elas são questionáveis. Você pode questionar
Ah, por que você entrou com o time mesclado contra o Cuiabá? Ah, por que o time não rendeu contra o São Paulo? A questão aqui, CJ, que me chama a atenção é que quando o time teve o trabalho diante do Libertad, parecia para todos nós que o Cruzeiro tinha dado, olha, era uma resposta. Era uma resposta do professor Fernando Seabra. Mas a impressão que eu tenho, CJ, é que essa decisão, de fato, já estava tomada, já estava consumada e só esperaram um deslize pequeno do Seabra para ele ser demitido. Agora, o Gris falou uma coisa muito interessante que tem que ser levada em consideração e isso acontece com a imprensa e com o torcedor também, tá, gente? Por diversas vezes nós achamos que uma pausa, uma parada, os caras são máquinas e aí eles desligaram os motores e aí é igual o videogame. O seu nível de vida, a sua carga ali, ó, aumentou. É porque ele repousou, ele respirou, ele esfriou o motor. Pô, os caras são humanos, gente. Mas são preparados para tal. Mas não é uma ciência exata. O corpo humano não é uma ciência exata. Cada um reage de uma forma. O Cabida acabou de trazer aqui os 37, 39 graus que fez ontem. Cada um vai reagir de uma forma. CJ, recupera um pouco, tá? Não, mas Ninguém fala que não recupera, mas a gente acha que tá zero. Que ontem, segundo o professor Fernando Seabra, alguns jogadores não foram colocados em campo porque eles poderiam, entre aspas, estourar. Então, descansar, você consegue descansar. Agora, não quer dizer que na volta do descanso, esse time vai render ou vai ter a qualidade física necessária. Não tem como. Mas que recupera um pouco, recupera sim. Recupera o descanso, a pausa, a cabeça, o mental, mas o quanto cada um vai recuperar, não tem... Todos nós queremos que o time esteja nos cascos. E cada um reage de um jeito. Cada organismo é de uma forma. Um recupera mais rápido, outro recupera mais lento. Mas aí a paciência não existe no futebol. E eu entendo isso.